Hey, hey, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre os lidos de abril. Foi um mês que valeu muito a pena em termos de literatura, assim, consegui ler bastante, desenvolver bastante. Acredito que o mês de maio vai dar uma parada. Precisava gravar esse vídeo, assim como vários outros que eu estou devendo, de resenhas, opiniões sobre os livros que eu li e tudo mais. É um canal que eu gosto de manter atualizado, porém, problemas estão acontecendo na vida pessoal e eu simplesmente travo. Um deles é uma situação que tá acontecendo com o meu cachorrinho, né? Inclusive quero fazer um vídeo separado, porque já fiz alguns vídeos separados sobre isso, sobre ele ter cistite e tal, e acho que isso ajudou muita gente. Assim como meu gatinho também tem problema de células-tronco, e fiz um vídeo, ajudo muita gente também. Então é absurdo como a internet é democrática e as informações podem chegar nas pessoas. Então eu vou parar alguns minutinhos depois para fazer esse vídeo, e simplesmente quando esse tipo de coisa acontece, minha vida trava, sabe? Então é realmente complicado, porque problemas a gente sempre tem, mas eu preciso. The show must go on, então devo continuar aqui com o canal com vocês falando. Bom, vamos falar então das leituras aqui do mês de abril e vou dando minhas avaliações. Não vou entrar em detalhe do detalhe, nem spoilers. Se tiver eventualmente algum spoiler, eu vou falar pra vocês, tá bom? Mas a ideia é não falar spoilers. No total foram 8 livros lidos, ou seja, eu acho que foi o mês que eu mais li livros. Eu quase li 10, faltou muito pouco pra eu ler 10 em abril. Aí acabou que eu terminei no dia seguinte, em maio. Então, 2 livros logo no dia 1º de maio já entraram para as leituras de maio. Talvez maio vai dar uma compensada, porque como eu tô cuidando bastante do meu cachorro, então acho que vai dar uma parada aí. Enfim, vai dar uma equilibrada nas coisas. Bom, eu vou começar por ordem de leitura, tá? Então, alguns livros vocês vão ver que é tipo Harry Potter. Eu vou falando no começo, depois eu vou falar mais outro no final na sequência, mas essa é a ideia, falando conforme eu li, conforme eu fui lembrando também. Vou falar aqui com vocês, Você Tem a Vida Pela Frente, do Lucas Rocha. Eu queria muito já ter lido um livro do Lucas Rocha lá atrás, em 2020, quando ele lançou no Kit Gay, acho que 2019, como uma afronta às eleições de 2019. Eu falei assim, cara, podia ter, tem aqui um livro do Lucas Rocha e tal, mas podia ter uma outra temática nesse Kit Gay, nem que fosse qualquer um outro livro. E aí eu li, eu gostei dos livros do Lucas Rocha, mas eu parei. Acho que em algum momento eu deveria ter voltado e ter lido. Então, eu me dediquei, Você Tem a Vida Pela Frente. Eu acho que não só por essa questão de aprendizado, tem uma temática LGBT e relacionada também a da AIDS, né? E algumas informações sobre HIV e tal. Ah, é muito interessante. E eu parei pra pensar, falei, cara, é o tipo de coisa que a gente precisa colher informações, a gente precisa ir atrás e para eventualmente ter mais conhecimento, enfim, não falar bobagem. E é isso, sabe? Eu fico vendo, por exemplo, pessoas que vão pro Big Brother e as falas muito problemáticas. E eu falei, se algum dia eu for pro Big Brother, eu não quero ter esse tipo de fala problemática, eu quero aprender. Assim, apesar de eu ter lido, aprendido bastante coisa, a gente acaba esquecendo, a gente não filtra 100% daquilo que às vezes não tá no nosso dia a dia. Mas acho que serve como para ter empatia, experiência de vida. Por exemplo, a gente tem, contando um pouquinho da história, a gente tem 3 personagens principais: o Ian, o Henrique e o Victor, tá? O livro é contado no ponto de vista de cada um deles e as histórias se cruzam de alguma forma. Um deles descobre que foi infectado pelo vírus HIV, né? E aí tem toda a questão de ensinamento de medicação, como ter uma vida comum, como é dada a notícia. E você começa a ter empatia justamente porque fala, e se fosse comigo, se eu tivesse recebido essa informação, como que seria? Como que eu eventualmente reagiria, né? É uma realidade que ela existe, então a gente precisa parar e se colocar no lugar do próximo. Então é um livro que eu super recomendo pra entender, pra ter empatia, pra falar como que ele teve que se relacionar. Ele já teve, um deles, né, um dos personagens, já teve que se assumir como LGBT e ainda você depois ter que falar que você tem um vírus, enfim, é extremamente complexo, extremamente, eu não sei explicar, mas é legal quando você se coloca no lugar das pessoas. E além de toda essa complexidade do HIV, a gente tem complexidade entre os relacionamentos, como que as pessoas se relacionam, né? Alguém que eventualmente tem o vírus, a outra que não tem o vírus, e como é que funciona, a questão até de preconceito entre a própria comunidade LGBT, como isso se relacionar, como facilitar isso, né? Então, assim, temos questões de bullying, questões de exposed. Então, é um livro muito atual, muito legal, valeu muito a pena. Eu, por exemplo, dei 4 estrelas porque eu achei que não teve
um super plot twist, só uma história comum, uma história legal do dia a dia. A escrita é muito boa, ali em um dia. Peguei de manhã, no final do dia eu já tinha terminado no sábado e é muito interessante, então super recomendo aí Você Tem a Vida pela Frente, do Lucas Rocha. Em segundo lugar, eu li A Marca de Atenas, do Rick Riordan. Gente, pra quem sabe, é uma sequência aí de Percy Jackson. Tem os 5 livros do Percy Jackson, na verdade hoje já tem um 6º volume. O ponto é que esse é uma continuação, são vários livros que dão sequência na história aí do Percy Jackson, aquela história principal lá dos Olimpianos, né? Só que essa história, gente, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu gostava de Percy Jackson, mas eu achava muito infantil desde a época que eu comecei lá atrás. Mas assim, eu relevava, gostava, achava que as tiradinhas eram meio chatas, coisas que me irritam absurdamente. Absurdamente, e talvez você se identifique. Eles começam assim com uma premissa. Ah, nunca ninguém passou por uma situação e sobreviveu a isso. Aí, de repente, o Percy vai lá e sobrevive. Daí, beleza. Ah, nunca ninguém passou essa situação e as pessoas todas morrem. Aí o Percy vai lá, sobrevive de novo. Então, isso me incomoda, porque parece que ele é o único, ele é o exclusivo, ele é, sabe, o Alecrim Dourado. Então, me incomoda muito a forma como o Rick Riordan se porta diante de algumas situações. Então, isso se torna muito infantil. O ponto é que eu amo Percy Jackson, né? Eu gosto dele com a Annabeth, e essa sequência de livros conta um pouquinho mais da história. A Marca de Atenas, ele é o 3º volume, né? Da segunda saga, tá? Já tivemos o Herói Perdido, o Filho de Netuno, e esse é um 3º. Então, finalmente, aqui, o Percy e a Annabeth se reencontram, né? Depois deles terem ficado juntos lá da primeira saga. Então, aqui eles se reencontram, porque quem leu sabe o motivo que o Percy estava desaparecido. E não só isso, mas a gente tem um cruzamento dos personagens, o Frank, a Hazel, a Piper, enfim, todos eles finalmente se encontram ali e a gente tem uma história voltada para o acampamento dos gregos e romanos, né? Todo esse conflito entre eles. É uma história legal, é uma história gostosa, mas eu confesso que eu estou saturado. Pra mim tá muito difícil. Acho que de toda a saga, esse livro ele foi um dos melhores, mas daqui a pouco eu vou falar da Casa de Hades, tá? Que eu acho que superou, mas acho que ele foi um dos melhores e mesmo assim não me cativa mais. Então eu tô até pensando em doar os meus livros, porque muita gente pode se interessar, mas não é mais a minha vibe. Então pro A Marca de Atenas eu dei 3 estrelas, tá bom? Na sequência eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, já fiz um vídeo aqui com vocês, então não vou me estender muito. É muito gostoso reler Harry Potter, apesar de todas as problemáticas. É uma história que eu não consigo apagar da minha vida, da minha adolescência, só que agora também tô lendo na perspectiva do meu marido, que a gente tá lendo junto. Eu leio um capítulo, ele lê outro, a gente debate sobre cada um dos capítulos, então é muito legal, né? Tem muitos detalhes que às vezes deixa passar desapercebido no filme, mas eu ainda acho que Harry Potter e a Pedra Filosofal é uma leitura muito bem adaptada. De todas as sagas, eu acho que a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, que eu já vou falar daqui a pouco, são as melhores adaptações até então. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu acho que algumas coisas poderiam ser cortadas hoje com uma leitura mais madura, apesar de tudo que a gente já passou, dos 7 livros e tal, fica fácil também a gente criticar, né? Mas quando a gente volta atrás, muita coisa poderia ter sido cortada, ou amenizada, ou escrita de uma forma diferente. Eu acho que melhoraria alguns pontos, mas Harry Potter e a Pedra Filosofal continua sendo bom. A escrita muito gostosa, muito fluida. Que amiga genial, na verdade, da Helena Ferrante. É uma literatura clássica da série napolitana. São, se eu não me engano, 4 livros. Conta a história... Eu não vou lembrar o nome dos personagens, tá? Conta a história aqui de 2 amigas que se passa mais ou menos na década de 40, se eu não me engano, na Itália. 2 melhores amigas, tem série na HBO, inclusive assisti o primeiro capítulo, não curti muito, é uma vibe bem pesada, embora o livro também não seja de comédia, tá? Mas é uma história que mais se aproxima do nosso cotidiano, conta a história de 2 amigas ali, o crescimento, a adolescência, como que elas lidam com romances, enfim, namorados. Na verdade parece pra mim uma grande vila do Chaves, em que tem ali a vida do sapateiro, a vida do marceneiro, a vida do cara que faz poesia, tem questões de adolescência mesmo, questões de pesadas, problemáticas, enfim, é uma história muito, muito interessante e que as amigas se comparam o tempo todo. Ah, ela é mais bonita. Ah, ela é mais inteligente. Ah, ela vai se casar primeiro do que eu. Ah, ela não vai... Então, assim, é muito legal. Acho que é uma série que eu entendo ser um clássico. Ela tem algumas pitadas da questão nazi-fascista na época. Elas têm algumas informações um pouco jogadas, não jogadas, contextualizadas, melhor dizendo, mas não são 100% abordadas, né? Mas tem algumas críticas e tal, mas é uma grande fofocaiada com muitos personagens.
personagens. E me irrita muito, porque eu confesso que eu não consigo decorar o nome dos personagens, tanto que eu nem lembro aqui dele de cabeça. Também já faz um tempo que eu li, mas eu não lembro de cabeça, então eu acho muito problemático. Eu precisava ficar voltando no capítulo inicial. No primeiro capítulo ele tem lá o nome de todo mundo, todas as famílias, tipo uma árvore genealógica. Então eu precisei ficar voltando, mas dei 4 estrelas. Achei que é um livro muito bom. Entendo o hype dele, entendo por ser um livro clássico. Quero sim ler a continuação, mas não vai ser o momento. Porque de certo modo ele é bom, mas ele também é um pouco maçante, tá? Porque demora muito para as coisas acontecerem. Mas tudo bem. É um livro bom. A Casa de Hades, então, do Rick Riordan, eu li na sequência, né? Terminei Amiga Genial, eu li A Casa de Hades, que pra mim foi disparado o melhor livro dessa saga. Acho que vai continuar sendo o melhor. Dei 3 estrelas e meia. É muito legal porque termina, né? E aqui dando um pouco de spoiler da Marca de Atenas, mas termina de uma forma em que eles estão no Tártaro. E aí é muito legal como eles vão desenvolvendo tudo isso, como isso vai ser no passado. Eu já sabia, eu já tinha recebido esse spoiler, mas assim, eu só não sabia que ia demorar o livro inteiro pra sair do Tártaro. E sempre aquela mesma coisa, ai, nunca ninguém sobrevive, ai, nananã. Aí de repente todo mundo sobrevive. Assim, tipo, mas se ninguém sobreviveu, como que uma criança de 15 anos consegue sobreviver? Ou adolescentes, né, de 11 anos, enfim, que também tem a Piper, o Léo, enfim, conseguem sobreviver. Então assim, isso me incomoda absurdamente, absurdamente. Então, por isso que eu não quero. Falta terminar o último livro da saga, mas eu acho que eu vou ler assim, uma forma meio tipo, tenho que engolir isso porque, né? Enfim, é isso. Então, acabei dando 3 estrelas e meia. Não é um livro que eu curti muito, mas bora lá, vamos continuar essa saga até o fim, né? Já chegamos até aqui, tô no 4º livro, então só falta o 5º. A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Aqui eu vou esquecer o nome da autora. Tava disponível no Kindle Unlimited, né? Sem pagar nada, 0. E foi, se bobear, a 2ª ou 3ª melhor leitura que eu fiz esse ano. É um livro muito fofo. Eu amei, 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 amei. Dei 5 estrelas, quase que favoritado, se não favoritado. Me lembra muito A Casa do Mar Cerulho, né, do T.J. Clooney, que eu já falei pra vocês o ano passado, que foi uma das minhas melhores leituras aqui de 2023. E esse é um livro todo fofinho, em que os personagens... Você imagina uma história, na verdade, tipo, não um anime, mas uma história de desenho animado acontecendo, sabe? As bruxas, aliás, uma delas, as bruxas, melhor dizendo, elas estão ali numa convenção e elas não podem se reunir, exceto uma vez por ano, e não manter contato. A personagem principal, além de ser bruxa, ela é youtuber. Então ela coloca tudo na internet, as coisas que ela faz. As pessoas duvidam da capacidade dela, acham que tudo é muito montagem. E ela recebe uma carta para ela ajudar uma casa, um orfanato. E aí, nesse orfanato, ela encontra personagens novos, crianças. E é uma história que não tem como não se apaixonar. É um quentinho no coração, é muito gostoso. Eu acho que é exatamente a mesma pegada. Parece, inclusive, o mesmo autor da Casa do Mar Cerulho, assim. Tipo, a ideia, tudo, assim, é muito parecido, sabe? Então, é muito gostoso. Tem romance, tem plot twists, tem... Cara, é assim, é sensacional. É um livro que você sabe o que você vai encontrar no final. Você sabe tudo que você vai lidar, mas tem essa questão de magia. Cara, sério, eu não sei explicar, só leiam. É um dos livros certamente favoritos do ano. Acho que dificilmente vão derrubar esse livro aqui. Penúltimo lugar, Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Eu dei 5 estrelas porque é o meu livro favorito, gente. Eu amo Harry Potter, eu amo aquela vibe dark no castelo, que tá todo mundo preocupado, que tem um monstro, aí o castelo vai fechar. Tanto que muito se diz que a J.K. Rowling quase lançou Harry Potter e a Câmara Secreta como o 6º volume de Harry Potter. E talvez, eu acho que tivesse sido genial, teria deixado o melhor pra quase o último, sabe? Porque aquelas ideias da Horcrux, né? No 6º livro, eu não curti muito. E como eu disse pra vocês, também é uma ótima de uma adaptação pro cinema, sabe? Tem falas muito iguais, cenas descritas no livro são idênticas, sabe? Então eu achei muito bem adaptado. É o meu filme favorito, é o meu livro favorito, sabe? De Harry Potter. Também gosto muito de Harry Potter e a Ordem da Fênix, ele é bem gigante, mas ele é bem bom também. E eu amo a Câmara Secreta. Eu acho que, assim, é uma pegada meio mistério policial, sabe? Eu acho que, assim, sem defeitos. Então, por isso que eu dou 5 estrelas.
porque, sei lá, sabe? E ler na perspectiva do meu marido, de toda essa, a visão dele, o que, que ele achou e tal. Embora ele goste mais do Prisioneiro de Azkaban, foi bem legal ter essa perspectiva dele, discutir cada capítulo, muita coisa. Ele falou, cara, muita coisa faz sentido agora além do livro, toda a história de Hogwarts, dos fundadores e tal. A própria história do Tom Riddle, que no filme é muito curta, e aqui tá bem mais explicado. Então, é bem legal. Bom, passando disso, eu li Fence em quadrinhos, o volume 3. A Fence é uma história que fala do esporte esgrima e temos alguns personagens que estão ali disputando um campeonato. E eu confesso que no volume 1 é muito legal pela questão de ser uma história em quadrinhos LGBT. O segundo não tem muita novidade. Aí o terceiro eu falei, cara, se essa saga não me pegar, eu vou parar de ler. Dei 3 estrelas, tá? Pro terceiro volume de Fence. Eu falei que era a última chance e de fato gostei, e não é a última chance. Eu vou continuar lendo 4, 5, 6, né, que acabou de ser lançado. Nesse terceiro eu consegui me conectar finalmente com a história. Eles estão no campeonato e não acontece aquilo que a gente estava prevendo. A gente falou, não, mas ele é o personagem principal, ele tem que ganhar esse campeonato. E não é bem assim. O real é real. Ele não era bom, logo ele não vai pro campeonato e, né, sem querer dar spoilers aqui, mas coisas acontecem. Mas o fato da forma como ele se conecta com o inimigo, a forma como ele lida com toda essa situação, a forma como ele, enfim, tenta resolver essa problemática de ser desclassificado, é sensacional. É genial. Super me pegou e falei, não, cara, realmente, que personagem do bem. Eu amei, quero continuar sabendo o que vai acontecer nessa história, o que vão acontecer com esses personagens principais. Então, Fence aí é uma história em quadrinhos que eu amei, eu adorei. Dei 3 estrelas, não quer dizer que seja uma nota ruim, só quer dizer que é um pouco parado, mas é legal, sabe? Podia acontecer mais coisas e eu não... foi o que eu falei, só consegui me apegar aos personagens agora, entendeu? Demorou 3 volumes pra eu conseguir finalmente me apegar à história. Espero que o 4º volume não me decepcione, mas é isso. Gente, então foram 8 livros lidos agora no mês de abril. Maio já tem mais 3 lidos, né? Estamos na primeira semana, já terminei 3 livros. O que eu posso falar de abril, que não superou o mês de janeiro, tá? Janeiro ainda é o mês com as melhores leituras. Eu acho que Torturado, no começo de janeiro, ele consegue alavancar como as melhores leituras do mês. E também eu li Carrie Soto, que é a Taylor Jenkins Reid, uma das autoras que eu mais amo. Então continua sendo o mês com o maior número de livros lidos que eu amei. Abril tem boas notas, não vou mentir pra vocês. Não teve nenhum 2 estrelas, por exemplo. Não, no máximo aqui teve 3 estrelas, mas 3 estrelas bom. Fence, por exemplo, 3 estrelas bom. A Marca de Atenas, 3 estrelas, médio, não é ruim, mas 3 estrelas. Contrapartida Harry Potter, 4 estrelas, né, e meia filosofal, né. Harry Potter, a Câmara Secreta, 5 estrelas. A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, 5 estrelas. Eu acho que assim, o fato de eu já ter lido Harry Potter não coloca esse mês em primeiro lugar, porque não tive o fator surpresa. Se eu tivesse tido o fator surpresa, certamente eu acho que teria sido o melhor mês. Mas, temos aí o livro da Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, que alavanca também aí como um dos melhores livros deste ano. Vamos ver se isso vai ser mantido até o final do ano. Para saber, você vai ter que me acompanhar, dar o like aqui e se inscrever neste canal, tá bom? Para que eu tenha estímulo também para gravar os próximos vídeos. Um beijo, um abraço, até mais e tchau!